Hoje é dia 24 de abril de 2025. Graças ao Senhor estamos aqui novamente para o nosso estudo bíblico e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, queremos abrir a Ti o nosso coração. Queremos receber a Tua palavra. Queremos desfrutar da Tua presença. Venha falar conosco, Senhor. Nos dirija nesse estudo. Senhor, mostra-nos o que está no Teu coração. Senhor, nós queremos receber com pureza. Ó Senhor Jesus, acolher no coração a Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção para todos os que estão aqui nesta sala, para todos que ainda hão de acompanhar no canal do YouTube. Senhor, abençoe cada um. Senhor, todos aqueles que têm o coração de buscar o Senhor, de receber a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. Estamos no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, livro que foi escrito por Lucas. Lucas, que também, em determinado momento, é agregado à equipe de Paulo nas suas viagens, certo? Especialmente, ele está junto nessa última viagem de Paulo. E nós vimos que Paulo, ele está agora de viagem para Jerusalém. Seu alvo é ir para Jerusalém, mas antes disso, não vou falar tudo que ele já fez, né? Mas antes disso ele resolveu passar em Mileto, uma cidade próxima de Éfeso, para ter uma comunhão com os presbíteros da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, ela recebeu muita atenção do Senhor. Se a gente for ver na Bíblia, a gente for ver às vezes que Éfeso é citado, a igreja, a cidade de Éfeso é citada, então a gente vê que muitas vezes houve uma palavra para Éfeso, houve uma visita. Vimos que Paulo ficou ali 3 anos, um longo período dentro do seu encargo de visitar as igrejas. Foi o lugar que ele ficou mais tempo. Também, depois disso, Paulo escreveu uma carta para a igreja em Éfeso. Da prisão, quando ele foi aprisionado em Roma, ele escreveu uma carta para a igreja em Éfeso. Depois, quando ele sai da prisão por um período curto, ele sai da prisão em Roma, ele tem autorização para fazer uma breve viagem. Ele, nessa viagem, ele pede para Timóteo ficar em Éfeso. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, que é nesse breve tempo que Paulo sai da prisão, mas depois ele retorna. E aí não tem mais regalia nenhuma. Então, capítulo 1, versículo 3, Paulo fala o seguinte: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Timóteo, que era alguém ligadíssimo a Paulo, vamos falar assim, era alguém que era uma alma com Paulo, ele foi para Éfeso para cuidar da igreja em Éfeso. Então aí a gente vê o cuidado, a atenção que a igreja em Éfeso tinha. Eu acredito que seja pela influência que Éfeso tinha na Ásia. Então, todas essas menções a respeito de Éfeso aí é um cuidado do próprio Deus, né? Do próprio Deus para com a igreja em Éfeso. Também, nos últimos dias da vida do apóstolo João, ele ficou em Éfeso. As cartas que ele escreveu, as 3 epístolas de João, foram escritas em Éfeso. E também o evangelho provavelmente também tenha sido escrito na cidade de Éfeso. Então, Éfeso foi a cidade em que João esteve
nos últimos dias. E Apocalipse tem 7 cartas, e uma delas também é para a igreja em Éfeso. Essas cartas foram enviadas pelo próprio Senhor, e o mensageiro é o João, o apóstolo João. Então, irmãos, esse cuidado todo, como eu estou falando, deve ser pela influência regional que a igreja deve ter. A igreja em Éfeso. E Éfeso, o nome Éfeso, a palavra Éfeso quer dizer desejável. Então, foi uma igreja muito cuidada pelo Senhor e pelos apóstolos. Amém? Amém. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Paulo passou agora ali por perto de Éfeso, ele não quis entrar em Éfeso para não se demorar ali, porque ele queria fazer uma viagem rápida para chegar em Jerusalém na época do Pentecostes, tá certo? Mas ele tinha essa preocupação com a igreja e ele chamou os presbíteros para falar palavras de advertência, palavras de cautela, palavras de atenção e principalmente palavras de amor, né? De amor com os irmãos. Então, a partir disso aqui, nós vamos ver o que Paulo falou. Talvez, irmãos, a gente não caminhe muito em termos de avançar muito no capítulo 20. Acho que não vamos terminar hoje, capítulo 20, tá? Mas vamos ver coisas aqui que eu considero que sejam bastante importantes. A Bíblia toda é importante, né? Confere? Sim. Então, vamos lá. Eu vou retomar a leitura a partir do capítulo 20, versículo 17, tá bom? Mas já abordamos alguns versículos aqui, então a ênfase maior vai cair a partir do versículo 22. Mas eu vou ler. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Já compartilhei um pouco a respeito do presbítero, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o que Paulo estava testificando ali junto aos presbíteros. Andei aqui, vocês sabem do meu procedimento, vocês sabem do meu cuidado com vocês, sempre anunciando a palavra, publicamente, lembra da escola de Tirano, mas também de casa em casa. Então, Paulo tinha esse encargo de sempre trazer a palavra de Deus. E levar, como ele fala aqui, testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. Eu vou ler o 22 e o 23. E agora, constrangido em meu espírito, lembra que ele está falando com os presbíteros da igreja em Éfeso. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ou seja, uma coisa está garantida, cadeias e tribulações, certo? Paulo sabia que ele incomodava. Por que ele incomodava? Bom, a gente vai ver. Mas ele fala, constrangido em meu espírito. Paulo andava no espírito. Andar no espírito, andar pelo espírito, pode ser falado das duas maneiras, mas andar no espírito é a vida cristã. A vida normal do cristão deve ser uma vida no espírito. É assim que nós devemos viver hoje. Então eu gostaria de reforçar essa questão com Gálatas, capítulo 5.
versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andar no Espírito, andar pelo Espírito. Aqui, particularmente em Gálatas, nesses 2 versículos, o andar que fala aqui, de acordo com o original, tem diferença do tipo de andar. Então, o andar do versículo 16 é peripatel. É o andar diário, é o seu dia a dia. E o andar no versículo 25 é estoikel, que significa um andar com ordem, como se fosse numa marcha, entendeu? Com um exército, uma coisa assim. Então, andar com uma disciplina, é isso aí. Com uma direção, é algo mais como uma marcha mesmo, vamos falar assim. Como que fala no Ordem Unida, né? Ordem Unida. Já fiz isso. Então, com uma direção, com um comando bem rígido e tal. Mas, de qualquer forma, nós devemos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? O que é andar no Espírito? O que é andar no Espírito? Andar no Espírito significa que o Espírito Santo ligou-se ao nosso espírito humano, certo? Nós temos o espírito humano, vamos lembrar, o homem é feito de corpo, alma e espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aonde nós recebemos o Senhor? Em nosso espírito. Então, nós nos unimos ao Senhor em nosso espírito. E a partir daí, esse Senhor, através dessa unidade que ele tem em nosso espírito, ele deve reinar em nossa pessoa. Ele deve regular o nosso viver, nos guiar. Então, andar no Espírito é ser guiado pelo Espírito, vou falar dessa maneira, pelo Espírito Santo em nosso espírito. Amém. Agora, você pode falar andar pelo Espírito, letra minúscula, vamos falar assim se estivesse lendo, ou pelo Espírito, letra maiúscula. Tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque agora está unido. O Espírito está unido ao meu espírito. O Espírito ao meu espírito. Então, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, esse é o andar no Espírito. Andar pelo Espírito é viver de modo agradável ao Senhor. E a contrapartida disso está em Efésios capítulo 2. Qual que era a nossa experiência antes de nos convertermos? Era essa aqui, ó. Capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mortos aonde? Mortos, não fisicamente, mas no nosso espírito estava morto. Não estava funcionando, né? Não tinha o Espírito do Senhor ainda. Então, nos vossos delitos e pecados. O que acontecia? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então aqui fala do curso do mundo. O mundo está indo para onde? Está indo para o buraco, né? Tá indo para o lago de fogo. E nós estávamos nesse curso, nessa correnteza. Nosso espírito amortecido é como um peixe morto na correnteza de um rio, certo? Não dá para nadar contra a correnteza. Então, quando nós não tínhamos o Senhor, nós estávamos acompanhando um mundão aí. Sim ou não? Sim. E tudo isso é segundo o príncipe da potestade do ar.
O mundo é o império das trevas. O mundo é governado pelas trevas. O mundo tem um imperador, aí é o tirano mesmo, né? Que é o Satanás. E aí fala do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito está sempre atuando nas pessoas, e essas pessoas são filhos da desobediência, estão em oposição, em rebeldia ao Senhor. E aí fala também, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ninguém aqui era melhor do que isso. Todos nós andamos desse jeito. Andávamos segundo o Espírito? Não, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, essa é a situação oposta ao viver cristão. Essa é a situação antes de nos tornarmos cristãos, antes de recebermos o Espírito em nosso espírito. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Existe esse termo, né? Fazer o que me der na telha, né? Não é isso? Fazia o que dava na teia. Teia, né? Então, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Graças a Deus, nós estávamos caminhando nessa fila aí, junto com os demais. Mas Deus falou, sai dessa fila. Amém. E nos tirou da fila. Né? E agora, então, o que é o viver cristão? É um viver no Espírito. A realidade do viver do reino de Deus é andar e viver no Espírito. Essa é a realidade de viver o reino de Deus, de estarmos no reino de Deus. E esse deve ser o nosso viver dia a dia. Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E ele perseguia os cristãos, e ele era um instrumento nas mãos de quem? Do inimigo, exatamente. Era um instrumento nas mãos do inimigo. Mas quando ele se converteu, o Senhor falou, esse vai ser para mim um vaso escolhido, um instrumento. Então, essa é a realidade de Paulo, e essa deve ser a nossa realidade. Não é só para Paulo. Andar no Espírito deve ser a realidade de todos os cristãos. É que muitas vezes a gente quer andar pelo certo e errado, pelo que a gente acha certo, pelo que a gente acha errado, entendeu? E aí, na nossa ética, na nossa moral, no nosso conceito, não estou dizendo que isso aí não tem seu valor. Se alguém não andar pelo Espírito, prefiro que ande pela moral e pela ética, tá certo? Mas o que o Senhor quer de nós é que Ele governe, amém, Ele dirija a nossa vida. Amém. Então, o Senhor entrou em nosso espírito e agora a nossa alma precisa ser governada pelo Espírito. Amém? Amém? Amém. E Paulo era alguém que andava no Espírito. Por isso ele fala, constrangido em meu espírito, eu estou indo para Jerusalém. Certo? Versículo 22. Voltando lá. Ó Senhor Jesus. E aí, como ele fala aqui, né? Não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Isso aí porque Paulo se tornou inimigo público número 1 de Satanás, né? Eu acho assim, né? Acho que ele era inimigo público número 1 de Satanás. Então, onde ele ia, Satanás incitava as pessoas. O que Satanás usa? O que Satanás usa para incitar as pessoas? Veja, do que nós vimos até aqui, qual que é a motivação que as pessoas tinham para ir contra Paulo? Vamos lembrar algumas coisas? Inveja, ganância, caso do Demétrio, certo? Preocupado com a prosperidade. Que mais? Religião, certo? Tradição.
Então, Satanás, ele é especialista em pegar alguma coisa que vai fazer você se voltar contra o propósito de Deus e contra aqueles que estão querendo fazer o propósito de Deus. Ele é especialista. E e a pessoa, né, pode se levantar com bastante convicção de que ela está fazendo o correto. Isso é a especialidade de Satanás. Então, a gente vê ao longo da história da igreja quantas vezes isso acontece. Certo? Por exemplo, na história da igreja tem um momento que é chamado de Santa Inquisição. Confere? Por que a Santa Inquisição? Estava mexendo com o status da igreja, das autoridades. Não é isso? Se aqueles cristãos vingassem, eles iam perder a sua posição, eles iam perder a sua ascensão sobre o povo. E isso é muito forte até os dias de hoje. Até os dias de hoje a gente sabe qual que é a força desse pessoal, certo? Então teve a Santa Inquisição matando cristãos genuínos, cristãos autênticos. Tá? Por quê? Isso é uma artimanha do inimigo incitando, como se fosse... Paulo foi incitado a isso. Ele matava os cristãos, né? Eu perseguia, não posso afirmar categoricamente que ele matava, né? Mas perseguia e dava o seu amém, né? Por exemplo, o Estevão estava sendo apedrejado lá, ele estava segurando a roupa da turma lá, pedra nele. Então, eu visitei um lugar, uma cripta, lá no Peru, que é um lugar terrível de você entrar, um lugar baixinho assim, tal, aquela atmosfera, né? Acho que é mais ou menos aquilo que você falou uma vez que você entrou. Mas ali tinha ossos, pilhas de ossos de pessoas que foram mortos na chamada Santa Inquisição. Certo? Então, não vamos esquecer. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a parte positiva. A parte negativa, o que é? O inimigo veio para matar, roubar, matar e destruir. Então, Paulo incomodava o reino inimigo? Sim. Até mesmo esse domingo, né? Talvez ele tenha sido apedrejado lá em Listra e talvez ele tenha morrido mesmo. Certo? Porque largaram ele lá deixando-o como morto. Eles pensavam que estava morto. Mas depois ele se levantou e voltou lá. Imagine se Paulo perdesse a vida ali, encerrasse a sua carreira ali. Quanta coisa a gente ia perder. Quantos livros deixariam de existir, trazendo para nós a revelação do propósito de Deus. Então o inimigo perseguia Paulo e para isso ele usa pessoas. Mas ele mesmo falou o seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Então, irmãos, a gente sabe quem está por trás desses levantes, né? E é sempre o inimigo de Deus querendo destruir, querendo acabar com o plano de Deus. Então, Paulo sabia sempre o que o aguardava. E a gente não precisa ficar iludido também, não. Tá bom? Hoje nós também somos instrumentos na mão do Senhor. E nós também queremos pregar o Evangelho, e nós também queremos levar a pura palavra do Senhor, e devemos estar conscientes de que muitos podem se levantar contra nós, alguns, enfim, de qualquer forma, nós devemos estar cientes de que estamos travando uma batalha e o inimigo não é escrupuloso, não. Tá bom?
mas nós vamos em frente. Senhor Jesus. Versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A pergunta é: você percebeu o que fazia sentido para Paulo? O que fazia sentido na vida de Paulo? Percebeu? Exatamente. O que fazia sentido para ele é viver para completar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor. E para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Irmãos, qual que é o sentido também para nós? Todos nós temos que sobreviver, todos nós temos que trabalhar, ter uma carreira, ter uma família, ter filhos, tem netos e vai por aí afora. Mas é esse o principal sentido da nossa vida? Paulo estava bem claro disso. Às vezes a gente se perde um pouco nessa visão. Mas se nós tivermos uma visão clara, nós também devemos perceber que Deus também tem um serviço para nós, para cada um de nós. Deus também tem uma carreira para nós. É igual de Paulo? Não. Acredito que não. Igual Paulo, não sei quantos podem ter existido, se existiu, tá bom? Mas tem uma carreira para você ou não? Tem uma carreira para nós ou não? Tem uma carreira proposta para nós. Uma carreira cristã, uma carreira para servir o Senhor. E aqui ele fala, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, certamente, cada um de nós recebeu algo do Senhor. O Senhor certamente colocou algo na sua mão. Algo, alguém, certo? Um serviço, um incômodo no seu coração para você orar por alguém, certo? Às vezes o Senhor coloca no coração de alguém uma oferta também. Você tem que ser o quê? Fiel. Você tem que obedecer. Se o Senhor colocar algo no seu coração e você não completa, você não dá cabo daquilo que o Senhor colocar, sabe o que vai acontecer? O Senhor não vai poder dar mais nada para você. Mas se o Senhor der algo para você e você está levando adiante, o Senhor vai dar mais coisas para você. Amém. Ah, isso tudo vai ser um fardo. Não. Isso vai trazer prazer. Amém. Isso vai trazer satisfação espiritual para você. Amém. Sabe quando você tem algo para construir, algo para realizar? Estou falando assim na parte secular. E você realiza, dá trabalho, mas você realizou. A Bênia falou que estava pintando a parede lá. Tá desde cedo. Não liga se eu dormia na reunião. Mas, de repente, quando eu terminar a parede lá, não fica contente? Tem satisfação? Quando a gente faz algo para o Senhor, isso dá satisfação. Amém. Muito mais do que uma parede pintada. Pode ter certeza. Então, nós servirmos ao Senhor, podemos falar assim, é o sentido da nossa vida. Como servimos? Vamos lá, João 4. Irmãos, parece que às vezes a gente está falando que algo para pessoas especiais, né? Claro, todos são especiais, não é isso que eu estou querendo dizer. Para cristãos super desenvolvidos. Irmãos, a palavra de Deus é para todos nós, né? Amém.
Se nós somos cristãos, nós devemos tomar a palavra, receber a palavra. E não é, Deus não está querendo uma meia dúzia de gente que fica fazendo algo, não. Que fica obedecendo Ele, que tem interesse. Não, todos nós devemos ter interesse em cooperar com o Senhor. Por isso, no capítulo 4 de João, versículo 23, está escrito o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha aqui, esse final aqui é bastante importante para nós. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Adorar não é apenas estar numa reunião e louvar o Senhor. Não é isso. Adorar tem o sentido de você se prostrar, você se colocar como um servo. Entendeu? Então você se curvar diante do Senhor, isso é adorar o Senhor, é servir o Senhor. Então o serviço está dentro dessa adoração. Lá em Apocalipse fala que os seus servos o servirão e vão contemplá-lo. Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, aqui o Pai procura os verdadeiros adoradores. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Amém. Eu oro para ser útil ao Senhor. Amém. Mas nós todos precisamos ser úteis ao Senhor. Amém. E juntos, úteis, muitos úteis juntos, aí nós vamos para frente. Amém. Certo? Se nós tivermos um time de úteis, de verdadeiros adoradores, irmão, ninguém segura nós. Amém. Nós podemos não ser um Paulo, mas juntos nós somos mais do que Paulo. Amém. É isso aí. Amém? Amém. Então, versículo 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quem são esses? O Senhor ache nós. Amém. Esses, falando assim que nem o Piracicabano, esses é nós. Tá bom? Amém. Irmãos, talvez nós não sejamos grandes, mas o Senhor quer usar os pequenos. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 11. Senhor Jesus. Amém. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses aqui você fala, esses são grandes. Esses aqui são irmãozão, né? Pastores e mestres, apóstolos, profetas, evangelistas. Para que eles servem? Versículo 12. E se eles não servirem para eles, não serve para nada. Qual que é? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses existem com uma finalidade: ajudar os santos. O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, que é edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, nossa vida é preciosa? Mas é preciosa para quem? Vamos desperdiçar? Vamos nos distrair? Vamos nos desviar? Vamos ser preciosos para o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Aleluia. É para a edificação da igreja. Voltando para Atos 20, então.
Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo estava se despedindo dos irmãos. Não vou mais ver vocês. Eu sei da fúria de Satanás em cima de mim aí, então eu sei que não vou ver mais. Ele estava em paz, porque sabia que tinha cumprido o seu serviço, sua obra junto com os irmãos ali em Éfeso, né? Irmãos, como é bom isso aqui, né? Saber que cumpriu o dever, né? Vamos falar assim, aquilo que Deus incumbiu. E ele falou, a minha função era anunciar, passei pregando o evangelho, pregando o reino, anunciei coisas proveitosas, né? O que é proveitoso? A palavra do Senhor. Não deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Qual que é o desígnio de Deus? É o propósito de Deus. Então, Paulo apresentou tudo isso para os irmãos ali em Éfeso. Agora, irmãos, vou ler o versículo 28. Esse versículo 28 é uma Bíblia inteira. É muito rico, né? Vamos falar assim. E cheio de detalhes e não dá para passar batido. Vamos entrar nos detalhes desse versículo, tá bom? Eu vou ler primeiro. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Com o seu próprio sangue. Atendei por vós, vamos por partes. Atender por vocês. Cuidem de vocês. Cuidem, está falando para os presbíteros, nunca se esqueçam, né? Cuidem de vocês, cuidem da sua vida espiritual, cuidem do seu viver espiritual. Busquem estar saudáveis na sua vida pessoal com o Senhor. Irmãos, essa palavra é para todos nós também. Vamos cuidar da nossa vida pessoal com o Senhor. Isso ele também falou para Timóteo, capítulo 4, versículo 16 de 1 Timóteo. Quatro 16. Tem cuidado de ti mesmo, olha aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensino. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, Paulo, ele sempre falava para o Timóteo, ele dava as instruções, tal. Aí, por exemplo, no capítulo 6, versículo 11, 1 Timóteo, ele fala, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Então, cuida, certo? Deixa eu ver. 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, tal. Então, cuida de você mesmo. Tu, porém, versículo 14, 2 Timóteo 3,14, permanece naquilo que aprendeste. Então, Paulo se preocupando com a saúde espiritual de de Timóteo, perdão. E aí, no versículo que nós lemos, ele fala, você vai salvar tanto você, como também aos teus ouvintes. Isso faz lembrar daquela questão, daquele exemplo do avião. Quando o avião tem despressurização, certo? O que acontece? Cai umas máscaras do compartimento superior ali, cai umas máscaras de oxigênio para você colocar. Se tem uma criança perto, o que você deve fazer? Primeiro é para você, depois é para a criança.
Então, como que eu vou cuidar de alguém se eu estou morrendo? Certo? Então, Paulo, muito sábio, atendei por vós. Voltando para Atos, atendei por vós, cuidem de vocês. Pessoalmente, vocês têm que ter uma vida adequada, uma vida saudável, uma vida diante de Deus, uma vida pessoal. Irmãos, todos nós precisamos cuidar da nossa vida pessoal diante do Senhor. Tá bom? Então vamos lá, voltando. E aí ele fala, atendei por vós e por todo o rebanho. Então aqui, o individual, o pessoal e o coletivo. O rebanho não é um rebanho de propriedade dos presbíteros. O rebanho não é dos presbíteros, certo? Uma vez a gente visitou uma pessoa que reunia lá em determinado lugar, mas era um irmão, certo? E de repente veio lá aquele que se achava o dono daquela ovelhinha. E falou para a gente assim, eu não quero que você visite as minhas ovelhas. Eu falei, uai, eu não sabia que era sua. Eu pensei que fosse de Deus. Entendeu? Então, o rebanho não é nosso. O rebanho é de Deus. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Deus. Então, quando eu cuido de um irmão, quando eu ajudo um irmão, não é para eu ter ascendência sobre aquele irmão, para eu ter uma posição diante de ninguém. É cuidar para Deus. Apresentar aquela ovelha para Deus. Certo? Então, esse deve ser o sentimento, principalmente de um presbítero, de um bispo, né? Deve ser esse. O rebanho não é dele, não é de qualquer outra pessoa, mas o rebanho é de Deus. Por isso que Pedro também fala, 1 Pedro capítulo 5, reforçando esse sentimento aqui, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 até o 3. Vamos ler aqui. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores os que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, para você ser um modelo do rebanho, você tem que cuidar de si mesmo, né? Atendei por vós, cuida de si. Mas aqui, olha, o rebanho é de quem? O rebanho é de Deus. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto. De quem que é a igreja? De Deus. De Deus. A igreja de Deus que está em Piracicaba. De quem que é a igreja? De Deus. Podemos cuidar do rebanho? Podemos, devemos. Podemos cuidar uns dos outros? Sim, amém. Mas nunca se esqueça, nenhum irmão é seu cordeiro, é seu rebanho, é sua ovelha. Não, é de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Como bem disse o salmista, o Senhor é o meu pastor. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Então, o sumo pastor é o Senhor. Amém. Voltando, Atos 20 e 28. Então, atendei por vós, nós falamos sobre isso, por todo o rebanho, também falamos sobre isso, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem constituiu? O Espírito Santo. Não é por meio de política, não é por capacidade natural,
não é por fazer um exame de QI, não é por simpatia, hã? Votação, não é. Mas quem deve constituir o bispo é o Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios 12, 28. Vou ler rapidamente aqui. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, e vai assim por diante. Quem estabelece as coisas? Deus. Na igreja, quem estabelece? É Deus. Então, essa situação mostra que a igreja é o reino de Deus. Certo? O reino de Deus é a igreja. Por quê? Quem governa é Deus. Quem constitui é o Espírito Santo. Amém? Amém. Então aqui, vou falar aqui novamente desse termo bispos, tá certo? Que constituiu bispos. Nós já vimos que bispos são os presbíteros. E os presbíteros são os bispos. Mas essa palavra bispos é episcopos. Epi é sobre. Scopos, essa palavra scopos, né, esse radical, né, está em várias palavras. Telescópio. Então está tudo ligado à visão, né, você ver. Microscópio, e vai por aí. O que mais? Fala aí, cita um exemplo aí, Alan. Periscópio. É periscópio? Tem isso, né? Do submarino. E vai aí. Então, esses copos significa visão. Epi é sobre visão. Então, é aquele que tem uma visão de cima. Aquele que está vendo. Está vendo? Então, o pastor tem uma visão de cima, né? Do rebanho. Está olhando o rebanho lá. Opa, está todo mundo aí. Está todo mundo comendo. Opa, tem uma se desgarrando lá. Então, é isso que significa um supervisor, um superintendente é algo relacionado a isso. Mas não é status. Isso não está relacionado a status. Isso está relacionado a função, serviço, obra. 1 Timóteo. Tem gente que almeja isso como uma posição, um status. Está errado. Se é esse o coração, fica na sua. Capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo 3, 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Excelente obra. Não está falando, está desejando uma boa posição, bom status. Está isso? Está falando? Obra. É serviço, é uma função, é cooperar com o Senhor. Amém? Paulo, por exemplo, ele falava que ele não tinha a autoridade que Deus tinha dado para ele, não era para outra coisa, senão para edificar a igreja. Então, eu vou ler aqui um versículo aqui, 2 Coríntios 13, 10. Paulo está tratando com coisas negativas aqui, então ele falou assim: portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para quê? Para edificação e não para destruir. Então, como deve ser usada a autoridade que Paulo tinha? Para edificação. Não era para nada além da
edificação. Amém? Amém. Aleluia. Voltando então, Atos 20 e 28. Para pastoreardes, para que é? Constituir o bispo para quê? Para pastoreardes, certo? Então, reforçando, é para ter função, é para ter trabalho. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, ele para pastoreardes a igreja de Deus, como nós já vimos, né? A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quem comprou a igreja? Não foi você. Foi ele. Com o seu próprio sangue. Então, a igreja pertence a Deus e nós só podemos cooperar com Deus. Vou citar um versículo aqui. 1 Coríntios 3, 9 fala: de Deus somos cooperadores. Amém? Então, todos nós devemos cooperar para a edificação da igreja. Certo? E o Senhor pagou um altíssimo preço. 1 Pedro. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Eu vou lendo, vocês vão achando aí. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então aqui fala o sangue de Cristo. Guarda isso no coração, tá? 2 Pedro 2,1 também fala assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem, esse é o ponto aqui, tá? O soberano Senhor que os resgatou. Quem resgatou? Quem comprou? Então, esse é o ponto aqui que queria destacar no versículo. Apocalipse 5, 9. Apocalipse 5, 9 diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, com o teu sangue os compraste. Então, de quem nós somos, irmãos? Bom, tá bom. Esses versículos estão bons. Então, nós fomos comprados. Paulo está falando aqui, a qual ele comprou. Deus comprou. Deus gerou a igreja é de Deus. Amém. Como que ele comprou? Com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Então ele está falando, Deus, ele falou, o Espírito Santo constituiu vocês como bispo para pastoreardes a igreja de Deus. Quem que é o sujeito aqui então? Deus, certo? A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Sangue de quem? De Deus. Deus tem sangue? Deus é Espírito. E agora? É isso mesmo. Deus não tinha sangue. Até quando Deus não tinha sangue? Até uns 2000 e tantos anos atrás. Certo? Mas Deus agora tem sangue. Deus não tinha sangue, mas agora, aqui ó, Hebreus
Senhor Jesus. Hebreus 2,14. Ó Senhor Jesus, aleluia. Podemos ler juntos? Sim. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Amém? Então, nós temos participação comum de carne e sangue, e ele também participou. Amém. Igualmente, aqui fala, Deus precisava de sangue para redimir o homem. Ó Senhor Jesus. Então, ele tomou a iniciativa de se tornar um homem com sangue e carne, Aleluia. e derramar seu próprio sangue Amém. em nosso lugar. Aleluia. Ó Senhor Jesus, Amém. existe algo mais caro, mais precioso para um homem do que sua vida? E a vida está no sangue, certo? Então o Senhor derramou a sua vida por nós. Amém. Deus se tornou homem para ter sangue e para poder derramar esse sangue em seu favor, Ó Senhor Jesus. em meu favor, em nosso favor. Que preço ele pagou? Quem pagaria esse preço por você? Hã? Quem pagaria esse preço por nós? Mas o Senhor pagou. Amém. Então aqui, ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, o sangue, claro, derramado pelo Senhor Jesus na cruz. Do seu lado saiu sangue e água. Sangue para nos redimir e a água para suprir vida para nós. Essa é a palavra que Paulo está falando para os presbíteros ou bispos de Éfeso. Cuida de vocês, cuida do rebanho. Deus colocou vocês com uma responsabilidade de cuidar e pastorear a igreja dele. A igreja que para ele é preciosa, porque ele comprou com o sangue, seu próprio sangue. Você já pensou se você fosse um presbítero ali ouvindo essas palavras de Paulo? Como que você ia sair dali? Meu Senhor, que responsabilidade, né? Amém. Vamos ficar por aqui, irmãos. Jesus é o Senhor. Você foi comprado com alto preço. Amém.